Já falei sobre os shots, então já comecei o teu dia, incluindo o raspar a língua, com todos os benefícios que você viu para melhorar a sua saúde digestiva, já que a sua saúde começa pela sua saúde digestiva. A gente fala na nutrição que o intestino é o nosso segundo cérebro. Vive ansioso, não dorme direito, tem depressão, tem mais TPM? Foca no teu intestino, com certeza a tua produção de serotonina está menor. Não vai ao banheiro uma vez ao dia, foca em melhorar isso, porque no mínimo uma vez ao dia você precisa ir. Seu cocô não está no formato de uma salsicha, uma bananinha madura, busca ajuda, cuida, começa melhorando aí essa saúde que a digestiva inicia na boca, o raspar a língua vai te ensinar, vai te ajudar isso, vai te ensinar porque você vai ver essa melhora, você vai perceber isso. Segundo ponto, ajuda o teu corpo hidratando ele, incluindo a água. Terceiro ponto, inclui o shot, como eu te falei antes, riquíssimo em estratégias nutricionais, riquíssimo em antioxidantes, ajuda o teu corpo a ter mais energia, a ter mais vigor durante o dia. Mas essa questão da saúde intestinal não te preocupa, que vai ter muito vídeo ainda te explicando qual que é o ideal, como que você faz para entender. Mas agora a gente chegou na parte do café da manhã, que eu vou te falar. É para todo mundo? Todos devem fazer café da manhã? Será que é bom incluir jejum? Será que não? Vou fazer um vídeo também falando do jejum, tá? Então vou te dizer quem pode, quem não pode, qual é o momento ideal, quantas horas, quantas vezes na semana, o que quebra, o que não quebra. Vai ter bastante informação aí e depois também ali na parte de jejum vai ter umas orientações e para quem quiser se aprofundar, vai ter também uma mentoria, vai ter bastante coisa legal. Mas vamos falar, né, de café da manhã, que é uma das técnicas para a gente ter mais saúde. O que a gente pode ter para ter mais saúde e mais energia? De 2 a 3 vezes por semana a gente fazer um jejum de 14 a 16 horas, pulando o café da manhã. A gente janta no máximo até as 8 horas da noite. O ideal tá o excelente até às 7. Jantar até às 7, maravilha. Também vou explicar por quê, mas só dando uma palhinha. Você janta, por exemplo, às 7, até às 7 horas da manhã já foram 10 horas. Por que o jejum é contado diferente? Vou explicar também no jejum. Então, tu vê que eu estou fazendo links para você entender o porquê tem muita informação que precisa ir sendo de pedacinho em pedacinho e no fim todas elas se interligam. Aí você ficou até às 7, deu 10 horas. Você ficar até o meio-dia, vai dar 15 horas. Quer fazer 16 horas? Tem que ficar até às 13 horas sem comer. Então, você pode fazer esse jejum aí de 14 a 16 horas ou o jejum fisiológico, que a gente chama de 12 horas diária. Esse pode ser diário, é o que eu faço sempre. Eu janto às 7 até às 7 horas da noite e consumo em torno de 8 e meia, 9 horas o café da manhã. Mas quer reduzir a ansiedade, quer melhorar a tua produção de serotonina, quer melhorar o teu sono, quer ter mais disposição, quer reduzir a insulina, quer melhorar a resistência à insulina, começa o café da manhã com proteínas magras, tá? O que seriam essas proteínas magras? Ovos, tá? Para quem tem alergia a ovos também vou passar sugestões, vou passar dicas como que a gente pode trocar e colocar opções mais proteicas, derivados de búfala, que são os menos alergênicos, ou frango ou proteína vegana. Agora no início, muita coisa eu não vou aprofundar tanto, porque vai ter muito mais, de novo, interligando. Mas só para você ficar pensando, por que os derivados de búfala eles são menos alergênicos? É porque eles têm a caseína, a proteína deles, muito similar à do leite materno. Por isso, o nosso corpo reage o mínimo possível com esses derivados. É muito raro os casos de pacientes que têm. Quando eles têm, é porque eles já estão num grau maior, mais avançado de alergia, onde eles têm uma infinidade de alimentos e, como consequência, vai acabar tendo o de búfala também, tá? Então, você pode escolher uma fonte aí de proteína. Eu quero derivado de búfala. Pode ser o iogurte, pode ser o queijo, pode ser um requeijão. E depois você vai escolher uma fonte de gordura. Abacate, a gema do ovo, o açaí, oleaginosas, nozes,
pistache, amêndoas, avelã. Cuidado com a castanha de caju, ela é mais fonte de carboidrato do que de gordura, poucos sabem. Coco e farinha de oleaginosas, você pode usar farinha dessas, farinha de coco, farinha de amêndoas, farinha de pistache, farinha de avelã, que você mesmo pode fazer em casa. E depois você vai buscar uma fonte mais natural de carboidrato. Bolachas de arroz, aquelas redondinhas, tá? Vocês podem comprar frutas. Frutas, dependendo do seu objetivo, se você busca emagrecimento, tente sempre optar pelas frutas de baixo índice glicêmico. Como escolher isso? As que sejam menos doces, tá? Frutas com baixo índice glicêmico: abacaxi, morango, todas as berries, né? Mirtilo, goji berry, cranberry, framboesa. Você pode incluir também caju. Deixa eu pensar outras frutas que você tem que cuidar, tá? As que têm mais índice glicêmico, mais alto, a manga, melancia, melão, mamão, uva. Essas, se o seu objetivo é emagrecimento, se o seu objetivo é controlar a resistência à insulina, dá uma segurada nelas ou utiliza elas associada com essa fonte de fibra, com a gordura boa, tá? E com as oleaginosas e com a fonte de proteína. Mas, inicialmente, eu não colocaria, sem avaliar o teu ácido úrico. Dá uma olhadinha lá no teu ácido úrico. Se você é mulher, ele tem que estar de 3,5 a 3,9. Se você é homem, ele tem que estar de 4,5 a 4,9. Se ele estiver fora desses valores, dá uma segurada nas frutas, porque a quantidade de frutose que essas que eu falei que não são ideais nesse momento, elas têm um teor maior, vai aumentar o teu ácido úrico. Então dá uma seguradinha, tá? Por que eu tô passando isso aqui para vocês? Porque é uma orientação muito mais aprofundada, que é o que eu falo no consultório e que não dá para falar nas redes sociais, porque senão vem muita gente julgando, mas isso aqui. Não, aqui é o que é aprofundado, o que é interligado, exames com o seu objetivo e com as frutas que a gente precisa. E as vitaminas, a gente consegue de forma tranquila com os outros alimentos. Você pode usar aveia sem glúten, tá? Por que sem glúten? A aveia, naturalmente, ela não tem glúten, mas ela acaba sendo contaminada quando ela vai no silo, onde eles usam silos de trigo, tá? Aí, de cevada, aí ela acaba se contaminando e se você tem uma sensibilidade maior, pode começar a ter reações com ela. A Zaya Flour, ela é uma farinha, tá? Ela é a base de mandioca, que ela tem uma versatilidade nas receitas igual a farinha de trigo. É uma ótima opção aí para fazer panquecas, bolos, cookies. Para quem não quer ter um monte de farinhas em casa, só com ela você tem o mesmo resultado, igual da farinha de trigo, e tem um baixo índice glicêmico, porque ela tem mais fibra. Semente de girassol, semente de abóbora. Então, já falei da Zaya, que é uma ótima opção aí. Não tô ganhando nada, mas é só porque é uma farinha excelente, custo-benefício, praticidade, para quem tem a vida muito agitada, muito corrida, que não quer ficar tendo milhões de coisas em casa para otimizar o resultado, vale a pena. O que a gente pode botar de opções, tá? De sugestões. A gente pode fazer smoothie, né? Ou vitamina com uma fruta, bebida vegetal. Pode colocar proteína vegana, só tem que cuidar, tá? Quem fica estufado, quem sente que não fica legal com as leguminosas, compra uma proteína vegana 100% à base de arroz, tá? Eu não sei qual que é melhor para mim. Faz um teste. Comeu feijão, comeu lentilha, comeu ervilha, passa mal, não vai para a proteína vegana que tenha essas leguminosas. A maioria delas tem ervilha na composição. Grande parte dos pacientes não passam mal, mas alguns sim. Já é um ponto. Tira as proteínas veganas que tenham ervilha. Segundo ponto, cuida como ela é adoçada. A maioria delas é adoçada com xilitol. Tenta pegar as que não tem o xilitol, que sejam mais com maltitol. Porque o xilitol ele é um poliol, ele fermenta. E aí a proteína vegana pode te dar muitos gases. Ou você pode ir para a proteína de carne, que ela não tem lácteos e vai ter um bom aporte aí de proteína para poder te ajudar de aminoácidos a começar bem o dia. Cacau, um ótimo vasodilatador, um ótimo antioxidante, ajuda no rejuvenescimento, o que a gente chama fruto da longevidade, e maca peruana.
Quanto usar de maca peruana? De 3 a 5 gramas. Vive mais cansado, acorda lesado, libido não tá legal, não tá te sentindo bem, vai para 5 gramas ao dia, tá? Não, eu tô bem disposto, não tô sentindo tanto, quero mais ganho de massa magra. 3 gramas já vai te ajudar bastante. Ovos crocantes com sementes. Eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo receitas, tá? Então vai ter aí um arquivo que vai ter essas receitinhas. Um mingau de aveia com proteína vegana, frutas picadas com sementes e iogurte de búfala, respeitando aí essas frutas que eu te falei. Também vou botar aqui a listinha de quais são as frutas melhores para você, quais são as com menos açúcar, com baixo índice glicêmico até as com maior. Panqueca com farinha de oleaginosas ou azaia, um suco verde com proteína vegana ou colágeno. Lembrando que um bom colágeno de ótima procedência, não deve ser batido no liquidificador, ele deve ser misturado depois, porque o liquidificar, o bater muito, você vai, vamos pensar em detonar, você vai triturar, você vai liquidar essas proteínas, e aí você não vai ter objetivo desejado com o consumo do colágeno. Um abacate com especiarias e proteína vegana, um açaí batido com banana, proteína vegana e granola de baixo teor de carboidratos. O açaí, lembrando que tem que ser a polpa, aonde nos ingredientes deve ter somente açaí e nada mais. Ah, o meu tem xarope de guaraná, o meu tem... Não, só açaí. E para adoçar você pode usar banana, você pode usar tâmara, granola. Sempre leiam os ingredientes. Não pode ter açúcar, não pode ter açúcar mascavo, não pode ter mel, melado. Ela tem que ser adoçada apenas com frutas secas. Ou com coco, ou com... Ah, mas eu quiser usar aquela que tem mel. Pode, não tem problema, elas são saudáveis, porém elas não vão te ajudar a te dar saciedade, a não estimular a insulina. Porque de manhã cedo a gente tem o pico do cortisol, tá? Que é das 8 às 8h30. Tendo esse pico do cortisol, ele vai chamar a insulina para subir. E aí, se a insulina já está alta, se a gente colocar algo que estimule ainda mais ela, vai começar o seu pâncreas a ter que trabalhar mais do que ele consegue. E aí começa uma alteração, começa uma resistência à insulina, um falecimento dele. O que eu sempre falo? Vamos dar um exemplo assim: você ganha 5 mil reais por mês e você gasta todo mês 6 mil. Você tem aí R$ 1.000 que você precisa tirar das suas reservas. Você vai lá, vai tirando. Aí você estava sempre tirando 1.000. De repente você se perdeu nas contas e você passou a gastar 7 mil. Você já está tirando 2 mil. E você não está repondo. Aquilo vai secando a sua fonte. Aquilo vai levando você ao negativo. É o que vai acontecendo com o pâncreas. Você vai demandando mais do que ele suporta, do que ele tolera, e ele vai ficando com esse depósito baixo. A gente avalia esse depósito com o Roma Beta. É um cálculo, tá? Que a gente usa quando o Roma IR, que normalmente os laboratórios colocam quando for pedido glicose e insulina, ele está acima de 1,8 ou acima de 2. Aí a gente faz esse cálculo. O Roma Beta, o ideal é que ele sempre esteja em 100%, ou seja, o estoque do nosso pâncreas em 100%. Se ele tiver 80, 70, ó, ele já está negativo, já está 30% a menos do que você utiliza, você já está tirando, você já está fazendo ele trabalhar, ele não ter mais o estoque em 100%, está cheinho. E isso é importante a gente avaliar, porque essas pequenas estratégias do café da manhã ajudam a melhorar isso. Por isso que tem muito paciente, muitos de vocês que têm resistência à insulina e não conseguem melhorar, a hemoglobina glicada, não conseguem melhorar a glicose porque não cuidam esses detalhes ao começar o café da manhã. Bolacha de arroz com pasta de amendoim ou de castanhas, tá? Que possui proteína na composição, e dá para usar um bolinho mais low carb, tá? É importante que você sempre lembre de avaliar a sua individualidade, de saber o que é o bom para você, de cuidar. Será que eu não tenho alergia ao ovo? Será que é isso? E variar, tá? Não comer a mesma coisa todos os dias. Ah, hoje eu vou comer ovo, amanhã eu vou comer panqueca com ovo, depois eu vou comer um bolinho com ovo. Não, varia. Um dia fica no mingau, outro dia fica na tapioca, outro dia come derivados de búfala. Vai intercalando para que o teu corpo ganhe mais nutrientes, tenha mais rotatividade e menos monotonia, para ter menos riscos de alergia alimentar. Isso é importante. Então, o que eu vou colocar aqui nesse vídeo para você, tá? Eu vou colocar lista
de frutas de baixo índice glicêmico até o mais alto. Vou colocar as receitinhas para você aqui depois no abaixo do vídeo. Mas também quero finalizar falando de outra dica importante. Para quem acorda cansado, indisposto, aguarda aí 1 a 2 horas para ingerir cafeína. Não acorda e já vai direto pro café. Porque a cafeína, ela até pode parecer que vai te dar um pique, tá? Mas ela reduz o cortisol e só vai piorando o teu quadro, te levando, ó, ladeira abaixo. Então é importante entender quem tem insônia, quem tem dificuldade em dormir, precisa iniciar os cuidados aqui, ó, no café da manhã, com fontes de proteína magra, como derivados de búfala, carnes, ovos, grão de bico, quinoa, proteína vegana, escolhendo a melhor proteína. Marcas que eu gosto muito, tá, de proteína vegana, que também vou colocar. Até deixa eu anotar aqui para não esquecer de passar tudo isso para vocês. Então, das frutas, das receitas, marcas que eu gosto de proteínas veganas que são clean label, se vocês me pedirem, é Nutrify, tá? Que aí vocês têm desconto com o cupom NutriAlineGuerra. Essential, tem uma proteína vegana muito boa. A Hearts, também vou colocar aqui o nome das proteínas, tá? Nomes de proteínas e o cupom, tá? A Hearts tem só proteína de arroz, ela é uma marca aqui do sul, que tem inclusive barras de proteína que são clean label, essas marcas também têm, tá? Essas barras de proteína clean label, isso é muito importante. O que quer dizer clean label? Que são ingredientes limpos, que são uma composição com comida de verdade, não tem nada aí artificial. Isso é importante para que a gente consiga viver mais, viver melhor e não inflamar o nosso corpo. A Equalive tem o Body Protein, tá? Então ele é um outro produto, ele não é whey, ele é colágeno, eles são peptídeos diferentes que também podem ser usados. Aqui também vou colocar para vocês o cupom aqui da Equalive, tá? Body Protein da Equalive. Então, vou colocar a própria Pura Vida também tem, tá? E aí, a Pura Vida, vou colocar o cupom deles também, o da Nutrify, que todos esses vocês podem comprar pelo site com desconto, que são ótimas opções. No próximo vídeo, eu vou falar de lanches, de como que você pode ajustar aí o seu dia, o que colocar, quais as estratégias para deixar o seu dia a dia ainda mais prático, mais apetitoso e muito mais saudável.